Eu quero falar com vocês hoje a respeito dessa decisão do Tribunal de Contas da União, tomada nesta quarta-feira, ontem, dia 7 de agosto de 2024. Anotem bem essa data aí, porque ela é muito importante aí, porque essa decisão de ontem do Tribunal de Contas da União a respeito dos presentes personalíssimos recebidos pelos presidentes da República, esse acordo ele vai se refletir muito, inclusive, sobre esse inquérito sobre as joias sauditas, por exemplo, que estão em mãos do ministro Alexandre de Moraes, né, que com base nisso aí tem intimidado o ex-presidente Bolsonaro, a mulher dele, o entorno dele, tem prendido, tem, como dizia no tempo do regime militar, tem prendido e arrebentado, né? Prendendo gente, inclusive, né? Muita gente. Bom, eu vou falar sobre isso com vocês hoje aqui em Porto Alegre, é quinta-feira, são 5 horas da tarde, tempo nublado em Porto Alegre de novo, chovendo de novo, frio de novo. Vocês podem ver aí o modo como eu estou vestido nesse momento aqui, é muito frio mesmo. Vento cortante, né? Eu já disse para vocês que esse clima aqui do Rio Grande do Sul, o tempo é para macho, né? Que vocês sabem que aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é macho, né? O homem é macho, mulher é macho, cachorro é macho, gato é macho, tudo é macho aqui. E com um tempo desse. Pois bem, senhores, mas antes de entrar nesse assunto aqui, eu quero dizer para vocês que ontem eu fiz um comercial aqui, uma propaganda desse livro aqui, Cabo de Guerra. Né? Esse livro aqui tem 500 páginas. Né? Ontem eu fiz uma propaganda aqui, estou vendendo ele a R$ 80. Eu fiz propaganda porque ontem, justamente, foi objeto até do meu comentário, o TRF4, Tribunal Regional Federal 4, aqui de Porto Alegre, aquele que decidiu contra o lulopetismo em todas as questões da Lava Jato, né? Esse TRF4, ele inocentou a ex-governadora Ieda Cruz de todas as acusações que ela recebeu durante e depois do seu governo. Nos últimos 15 anos, essa governadora sofreu muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acompanhei os 4 anos de governo dela, principalmente as operações que foram realizadas pela Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul, a mando do então ministro da Justiça, Tarso Genro, né? E principalmente uma operação chamada Operação Rodan, né? Que repercutiu enormemente. Naquela época, as coisas aconteceram contra a governadora Ieda Cruz muito parecida com essas coisas que estão acontecendo e vêm acontecendo há bastante tempo com o Bolsonaro. A Ieda não é propriamente fã do Bolsonaro. Eu acho até que talvez pelo contrário. Mas os casos são muito semelhantes. Eu analisei tudo na época e produzi esse livro aqui, Cabo de Guerra, né? Na época estava aliado ali o governo lulopetista com a RBS, que era a Globo aqui do Rio Grande do Sul, é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, a mídia tradicional, enfim, era o que eu chamei na época, e continuo chamando de o eixo do mal. Eu conto tudo em detalhes aqui nesse livro, 500 páginas, né, fartamente documentado, né? Aqui, olha aqui, as fotos, inclusive com fotos, o Antônio Brito lá à esquerda, né? O Antônio Brito também teve problemas tremendos aqui com o lulopetismo aqui, mas não com a Polícia Federal, né? Ao contrário da Ieda. Mas se incomodou muito aí. Não passou nem o cargo para o Olívio, né? Ele agora, no ano passado, surpreendentemente, votou no Lula, né? Outro lá, esse deputado, ex-deputado, é o Henrique Fontana, que na época era líder do governo do Lula na Câmara dos Deputados. As outras fotos lá do lado são as maiores, né? É o Lula e a Dilma lá, aquela famosa foto deles lá, né? Tocando, manchando as mãos com petróleo, né? Eles que liquidaram quase com a Petrobras, né? Criando petrolão lá, uma roubalheira infernal, que acabou derrubando, inclusive, o governo da Dilma, né? E embaixo uma foto emblemática ali, ó, muito emblemática. Na mesma época, hein? Tá lá o Lula, ó, tá vendo? O Lula. A Ieda tá do lado dele ali, ó. A Ieda ia nas coisas do Lula ali para ele ficar vaiando ela, a turma dele, né? Mas ali eles estão, esse que a foto em maior ali é do Nelson Sirotsky, que é o manda-chuva da RBS, da Globo daqui, né? Eles estavam ali justamente visitando o novo parque gráfico do principal jornal da RBS, Zero Hora aí,
que recebeu na época o financiamento do BNDES, do governo do Lula, na época, de 30 milhões de... Olha, 30 milhões de dólares, né? Multiplica por 5 aí, nós temos 150 milhões de reais. É dinheiro. E essa RBS aí adotou todas as posições da época da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do ministro Tarso Genro, de todo mundo aí contra a Ieda, né? Fez uma campanha, Ministério Público de Contas aqui do Rio Grande do Sul, uma campanha feroz. Ela foi absolvida ontem, de todas as acusações, né? Pelo TRF4, dessa Operação Rodan aí. Então, dando razão plena a esse... ao que eu estou contando detalhes aqui escabrosos. Aqui tem cenas de assassinato, de traições inacreditáveis. Eu estou dando nome aos bois, hein? Nome por nome. O que aconteceu e como aconteceu. São revelações aqui que acho que vão surpreender muita gente, né? E com base nesse anúncio que eu fiz ontem aqui para vocês, eu recebi 2 dezenas de pedidos desse livro aqui, R$80. Estou mandando para todo o Brasil, inclui o frete, hein? É só mandar o pedido para meu WhatsApp aí, eu mesmo atendo, eu mesmo falo, eu mesmo embrulho, eu mesmo mando. É 99951, né, que é o código de área, 999-45-9810. 999-45-9810. Código de área 58, R$80, né? Pode falar comigo por WhatsApp, hein? Vou repetir, 999-45-9810. Aí eu tenho alguns exemplares ainda. Essa aqui é a segunda edição, mas está no fim, sinceramente. Está no fim. Devo ter o quê? 50, 60 exemplares? 100, talvez. Não tenho mais do que isso aí, não. Tá? Mas vale a pena. História contemporânea, 500 páginas. Bom, e sobre a decisão do Tribunal de Contas da União de ontem, quarta-feira, dia 7 de agosto, para registrar na história, hein? Olha, eu mesmo cheguei a ficar confuso diante das primeiras informações sobre a decisão de ontem, quarta-feira, dia 7 de agosto, do Tribunal de Contas, que decidiu que os chamados presentes personalíssimos, é o que diz a lei, recebidos por presidentes brasileiros não precisam ser entregues ao Tesouro. Presentes personalíssimos, diz a lei. Presidente que receber presentes personalíssimos não precisa entregar ao Tesouro, pode ficar com eles, né? É isso aí. Então, o Tribunal de Contas da União ontem, ele decidiu sobre isso aí. Eu estou convencido de que a desinformação inicial a respeito dessa decisão do Tribunal de Contas da União foi proposital. Acho que foi proposital. Não acho que foi ignorância. Eu mesmo fiquei confuso. Porque, olha, essa gente aí não prega prego sem estopa, hein? Mas o que decidiu o Tribunal de Contas da União a respeito dos presentes recebidos por chefes de Estado, de governo, mesmo presentes de estrangeiros, diz o seguinte: se são presentes personalíssimos, portanto, de uso pessoal do presidente ou da sua esposa, eles podem ficar com esses presentes. Simples assim. É fácil de entender isso aí, né? Se for presente personalíssimo entregue ao presidente da República para uso pessoal dele ou da esposa, ele pode ficar com isso. É isso aí. Vocês vão fechar em seguida a importância dessa decisão do Tribunal de Contas da União. Bom, por quê? Porque isso enterra o escandaloso inquérito que o ministro Alexandre de Moraes e os adversários e inimigos do Bolsonaro usam no caso das joias sauditas. E Bolsonaro, agora, de posse do acordo da União, do Tribunal de Contas da União, poderá exigir o arquivamento do inquérito que está no Supremo em mãos do Moraes. E pode tocar ações próprias por dano moral contra os seus acusadores, difamadores e judiadores, começando pela mídia tradicional, o Estadão, que começou com essas rolas todas, o Globo, mas também até a União. A mídia tradicional e até de internet não deixou isso tudo que eu estou falando aqui muito claro ontem, fazendo crer que só Lula que seria o beneficiário com essa decisão, porque o julgamento se deu por uma representação do deputado gaúcho Biratã Sanderson, que queria que o Lula devolvesse o seu relógio Cartier de 60 mil. Ora, se o deputado, ele é do PL, né? Se ele visava o resultado que aconteceu, ou seja, se ele imaginava que o Tribunal de Contas garantiria o relógio de ouro branco para o Lula, mas que esta decisão acabaria por beneficiar também Bolsonaro, eu não sei se ele visava, eu não sei se ele é tão estrategista assim, mas se é, ó, parabéns para o Sanderson, hein? Mas foi o que aconteceu.
Olha, bem que o ministro Anastasia, que era tucano, tentou beneficiar apenas Lula no seu voto como relator, mas prevaleceu o voto do ministro Jorge Oliveira, que avisou: a lei não estabelece valor para os chamados presentes personalíssimos. Eu tenho conversado sobre isso com o advogado gaúcho Marcos Gravina, que me disse o seguinte: é isso mesmo. Nem Bolsonaro e nem Lula, pela lei, estão obrigados a devolver os relógios recebidos dos governantes da Arábia Saudita e, no caso do Lula, da França. Não há lei que os obrigue. Não há lei que os obrigue. A lei, anote o número aí, 8.394/91 e o tardio decreto regulamentador 4.344/2002, esgrimidos com insistência pela Polícia Federal e por Moraes, para atacar o Bolsonaro, para fazer acontecer contra o Bolsonaro, no caso das joias sauditas, são inaplicáveis. Assim, senhores, o inquérito sobre relógios e joias não possui amparo legal. Isso ficou meridianamente claro pela decisão de ontem do Tribunal de Contas da União. O argumento de que existe uma portaria de 2016 estabelecendo valores para esses bens personalíssimos, a portaria não passa de uma gambiarra legislativa do Tribunal de Contas da União. Foi feita essa portaria pelo Tribunal de Contas da União para estabelecer valores para esses chamados presentes personalíssimos. Acontece que a lei não fala isso. Nem dá poderes ao Tribunal de Contas, nem a ninguém para estabelecer através de portaria. E na hierarquia das leis, portaria em relação a uma lei aprovada pelo Legislativo não é nada. Vale menos, inclusive, do que um decreto estabelecido por qualquer autoridade. Então não tem força de lei. Vocês vejam que o professor Cretela Júnior, ao se referir ao mundo do direito, ele leciona que a lei vem em primeiro lugar. A lei é constitucional em primeiro lugar, na frente de qualquer ordem do Estado em comunicação com os cidadãos, sendo a Constituição Federal a mais alta dessas leis. É simples assim. Acho que o Bolsonaro pode comemorar, deve estar comemorando. O Lula está furioso, está pedindo que a AGU recorra ao Tribunal de Contas da União e decida que só ele pode ficar com o Cartier, que o Bolsonaro não pode ficar com essas joias, com o relógio Rolex dele. Bom, como Ieda Cruz, como eu já falei no início de comentário, Bolsonaro e seus aliados, os que colocam a verdade acima de tudo, podem comemorar. Eu comemoro. Vocês podem comemorar também. Essas acusações todas contra o Bolsonaro estão caindo, ruindo como um castelo de cartas. Todas vão cair. E junto com elas vão cair também os seus autores. É o que eu espero.